Henker que vive duas vezes. Capítulo 291. Poseidon, 3. Capítulo 291 Poseidon, 3. Equipe, HH, quintas-feiras, e Arrico, 8-12 avos. Ted sempre confiou em suas habilidades. O deus a quem ele servia, Anteus, simbolizava poder e batalha. Ele também foi um rei que nunca havia perdido antes de ser derrotado por Hércules. Ted era o mesmo. Ele só havia perdido duas vezes em sua vida. Uma vez foi quando ele foi capturado por Lana, que era sua ex-capitã. E a outra foi logo antes de Bentek se amotinar, quando eles lutaram para estabelecer uma hierarquia. Mas, olhando para trás agora, Ted se sentiu injustiçado em ambos os momentos. Naquela época, eu não estava nas minhas melhores condições. As habilidades de Lana e Bentek eram bastante dinâmicas. E deixando todo o resto de lado, naquela época eu era jovem. Se eu lutar contra eles agora, terminaria de forma diferente. Eu definitivamente mudei desde então. Ted estava pensando em derrotar Bentek e até mesmo se tornar o líder de Tritão. Porque ele não seria capaz de fazer o que Bentek fez. No entanto, ao contrário de Lana naquela época, ele não tinha motivo para isso. Então Ted mudou de ideia. Ele mostraria aos seus subordinados quem era mais qualificado como líder de Tritão. Ele teve uma boa chance. Bentek lutou contra o acumulador com todo o seu poder, mas não conseguiu prevalecer. Bentek também foi roubado de Triaina, o símbolo de Tritão. E se ele trouxesse de volta a cabeça do acumulador? As coisas seriam muito diferentes. Os olhares dos subordinados que olhavam para ele mudariam. E ele também mataria Jinhang, que o desprezava. Se Bentek cometesse mais alguns erros sem o braço direito. Nesse ponto, isso se tornaria o mundo de Ted. Ele chegou lá com grandes planos para si mesmo. Mas como? Ted nem teve a oportunidade de usar suas habilidades. Ele foi derrotado assim. Com a visão inferno de Buu fortemente enraizada em sua alma, levando consigo uma imensa quantidade de medo. A cabeça de Ted desmoronou. Cérebro e carne voaram, mas tudo foi rapidamente absorvido pela espada vampírica de Bathory. O último vestígio de Ted flutuou na cabeça de Yon-Woo. Yon-Woo bufou com os pensamentos de Ted. Ele estava transbordando de ganância e excesso de confiança. Ele realmente não conhecia seu lugar. Ted pensou que poderia vencer Bentek? Isso é um insulto para Bentek. Bentek era um jogador excepcional de quem ele gostaria de ser amigo se não fossem inimigos. Ele estava tão confiante quanto suas habilidades exigiam e, além disso, não hesitou em trilhar seu próprio caminho. Ele era alguém com quem aprender. Foi isso que Yon-Woo pensou de Bentek. Além disso, Bentek provavelmente pensava o mesmo dele. Eles eram diferentes, mas semelhantes. Mas Ted queria ser um deles? Touro. Ele nem conhecia o poder de seus inimigos e morreu porque se deparou com a situação. E ele queria fazer o quê? Yon-Woo quase se sentiu mal por Anteus, que estava prestes a ter parte de seu poder sagrado roubado. Não, Anteus não morreu porque era arrogante e acabou sendo morto por Hércules. Acho que o apóstolo estava apenas imitando o deus. Poseidon está furioso. Poseidon está furioso. Yon-Woo riu da resposta de Poseidon, com a qual ele estava acostumado agora, e completou sua absorção. O poder sagrado de Anteus fluiu para seu corpo. As bênçãos divinas giraram dentro dele e quando ele absorveu o poder sagrado, as bênçãos foram amplificadas. A formação de suas células mudou ligeiramente e ele pôde sentir seu corpo ficando mais firme. Mas comparado ao braço do apóstolo de Poseidon, é uma pena. A quantidade de poder sagrado foi semelhante a quando ele absorveu o braço direito de Bentek. Não que Anteus não tivesse poder sagrado, era que Poseidon tinha muito. Você completou 20% da missão repentina, ressentimento de Cheto. Uma mensagem dizendo que ele estava progredindo na missão que Cheto gentilmente lhe deu apareceu. Graças a isso, o feitiço da água do mar em volta do pescoço emitiu uma luz azul e uma pequena quantidade de poder sagrado foi restaurada. Isso está me dizendo para trabalhar mais? E por um lado, ele estava interessado em Buu, que instantaneamente dominou uma apóstola. Mesmo tendo a ajuda de Shannon, Hyeong e outros presságios monstruosos, a razão pela qual Yon-Woo foi capaz de capturar Ted sem muitos problemas foi por causa das habilidades de Buu. Buu é definitivamente essa pessoa. Yon-Woo sorriu e olhou para o penhasco novamente. Um porto em chamas podia ser visto. Também houve jogadores que ficaram chocados com a morte de Ted. Seus rostos pálidos contrastavam com o fogo vermelho. Cuide do resto. Os presságios monstruosos moveram-se novamente. A notícia de que o porto de Tritão no 30º andar foi completamente destruído se espalhou pela torre como um incêndio. Quando chegou a notícia de que um dos comandantes do Tritão, Ted, morreu sem poder fazer muita coisa, todos ficaram surpresos. Uma pessoa estava por trás de tudo. O acumulador. O famoso jogador, que agora era mais conhecido pelo apelido do que pelo nome de Caim, repetiu no 30º andar o que fez no 28º andar. O Roarder era considerado um supernovato que poderia ter sido a próxima pessoa a atingir o nível de rei. Além disso, Tritão era um dos novos clãs emergentes que poderia potencialmente ocupar o lugar dos 8 grandes clãs. O governante rei Bentek, apóstolo de Poseidon, também estava lá.
É claro que a atenção das pessoas estaria voltada para esse confronto. As pessoas pensaram que esta era uma chance de ver as verdadeiras habilidades do colecionador, que estavam envoltas em rumores, e confirmar as forças ocultas de Tritão. Além disso, outros clãs que competiam com Tritão consideraram uma boa oportunidade para diminuir seus números e começaram a se movimentar ativamente. Todos os testes terminaram. Gostaria de registrar seu nome no Hall da Fama? O julgamento terminou quando a pequena quantidade de veneno da alma que restava em seu corpo foi digerida. No entanto, ele não planejava subir ao 31º andar ainda. Ele moveu a janela de mensagens para o lado e seguiu em frente silenciosamente. Ele estava em um campo descoberto sob o sol quente. À noite, sopraram ventos fortes. Yon-Woo estendeu sua armadura mágica em um manto, cobrindo a cabeça com o capuz, e rastreou onde Bentek estava. Não havia mais tanta distância entre eles. Por que ele ainda não apareceu? Yon-Woo colidiu com as forças de Tritão várias vezes enquanto passava pelos estágios. Portos e frotas inteiras foram destruídas, de modo que os danos financeiros que sofreram foram provavelmente imensos. Além disso, a morte de Ted foi uma perda de mão de obra para eles. Tritão e Yon-Woo ultrapassaram um ponto sem retorno. Uma guerra com suas vidas em jogo havia começado. Ao contrário das expectativas de Yon-Woo, que era de que Bentek chegaria em breve, Bentek não havia aparecido nenhuma vez. Ele ainda não está recuperado, mas agora, seu poder sagrado deve ser recuperado. Na verdade, Yon-Woo ficou mais ferido que Bentek. Ele poderia se curar novamente com regeneração, mas o mesmo acontecia com Bentek. O assustador poder de regeneração que trouxe de volta todo o seu corpo não iria a lugar nenhum. Não, mesmo deixando isso de lado. Considerando a personalidade de Bentek, ele já deveria ter vindo. Ele não era alguém que evitava um desafio só porque seus ferimentos eram graves. Tritão deve ter pensado que eles realmente seriam destruídos nesse ritmo porque a frequência de seus ataques diminuiu e eles não apareceram desde anteontem. Aconteceu alguma coisa? Justamente quando Yon-Woo estava considerando se deveria invadir a base de Tritão, Shannon de repente o chamou. Olha, mestre. Ele parecia estranhamente animado. O que? Você sabe. Shannon estava falando em voz estridente. Foi desconfortável ouvir. Yon-Woo estreitou os olhos. Não sei do que você está falando. Não entre nós. O rosto de Yon-Woo se contraiu ainda mais. Mestre, um servo deve ler as intenções de seu mestre, mesmo que não seja ordenado. Se você se sentir desconfortável, senhor, que tal me dar isso? Desta vez, Han Yeong apareceu ao lado de Yon-Woo e sussurrou. Shannon gritou. Shannon e Han Yeong tiveram uma briga de inteligência. Foi por causa da alma de Ted que ainda estava em sua coleção. Yon-Woo estalou a língua. O nível da alma de um apóstolo certamente teria um nível alto. Ei, isso é meu. Isso cabe ao mestre decidir. Yon-Woo olhou para o céu. Ele podia ver Rebecca flutuando levemente em sua forma espiritual. Há algum tempo, Rebecca não disse nada sobre querer se tornar humana novamente. Ela mudava para sua forma espiritual de vez em quando e apenas girava em torno de Yon-Woo. Quando Yon-Woo falava com ela, ela respondia apenas com uma resposta curta. Eles não precisavam se comunicar porque estavam conectados, e ele não se importava muito. Mas Rebecca nem olhava para ele, como se isso não importasse para ela. Ela era diferente de Bu, que seguia Yon-Woo fielmente. Depois que conseguirmos todo o Tritão. Agora não. HMPH. Se você diz, mestre. Shannon e Han Yeong não falaram mais sobre a alma. Eles que Yon-Woo nunca mudaram de ideia. Além disso, eles precisavam de uma alma extra em caso de emergência. Eu deveria falar com Rebecca mais tarde. Quando Yon-Woo desviou o olhar de Rebecca, de repente ele sentiu algo com sua percepção extrasensorial. Eles eram um pequeno grupo de soldados no oásis. Yon-Woo pensou que era Tritão e colocou a mão na baioneta mágica, mas logo percebeu que não eram eles. Eles eram mais fortes que eles, e ele também estava familiarizado com eles. O regimento de fantasia? Para ser exato, foi o segundo esquadrão, o Illusion United, que foi útil para colocar distância entre ele e o corpo primordial de Waltz. A sombra de Yon-Woo vacilou. Os Monster Portentes estavam prontos para agir. A razão pela qual não o fizeram foi porque o regimento fantasia não tinha nenhuma intenção assassina em relação a ele. Em vez disso, eles estavam esperando alegremente por Yon-Woo. Quando Yon-Woo chegou ao oásis, todos se levantaram. Todos usavam armaduras prateadas brilhantes que deviam ser difíceis de usar no calor escaldante, e havia longas capas em seus corpos. Prazer em conhecê-lo, Caim. Eu sou Kreutz da Cavalaria da Ilusão. Kreutz se aproximou e estendeu a mão. Ele parecia feliz em ver Yon-Woo. Yon-Woo olhou silenciosamente para a mão e respondeu sem fazer nenhum gesto. O que vocês estão fazendo aqui? Kreutz deve ter se sentido estranho porque esfregou a mão direita com a esquerda, mas o sorriso não saiu de seu rosto. Ele falou com um rosto brilhante que parecia esculpido por um deus. Estávamos esperando por você. De fato, na verdade, eu queria falar com você no River of Souls, mas o momento não era o certo. Foi uma pena. Procurei você em todos os lugares novamente e consegui encontrá-lo com muita dificuldade. É um grande alívio ter acabado conhecendo você.
Yon-Woo franziu a testa. Outro conjunto de pupilas se abriu em seus olhos. Foram os olhos dracônicos. É a verdade. Ainda assim, ele não baixou a guarda. Por que você estava me procurando? Por vingança? Ah, vou pedir desculpas em nome do Regimento Fantasia pelo que o 92º Esquadrão fez. Kreutz inclinou a cabeça de maneira elegante para pedir desculpas. Os outros jogadores atrás dele também baixaram a cabeça. Eles não pareciam ter nenhum truque na manga. Verdade. Yon-Woo estreitou os olhos ainda mais. Kreutz definitivamente não estava mentindo. O mesmo aconteceu com os outros jogadores. Ele não conseguia ver nenhuma inimizade. Eles pareciam estar arrependidos e bem-intencionados. No entanto, Yon-Woo suspeitava da boa vontade deles porque não achava que houvesse qualquer razão para isso. Por que você me procurou? Kreutz ergueu a cabeça baixa e falou novamente. Nosso líder do regimento deseja conhecê-lo. Além disso, temos até ordens para ajudá-lo, não importa o que aconteça, se você estiver em perigo. Do que ele estava falando? Quem é o líder do seu regimento? Ele disse que você é seu querido e velho amigo.